não vai ser uma apresentação do Kevin. Então, algumas de vocês já conhecem o Kevin, alguns já mostrou e apresentou a ideia aqui, é mostrar alguns números e alguns dados que a gente consegue trazer para o varejo de métricas de retenção. A ideia é que o Gabriel vai estar conduzindo, eu só fui a escalada aqui para fazer essa introdução, iniciar aqui, mas para dar as boas-vindas a todos vocês. Vai ter muitas métricas que talvez alguns conheçam, mas tem umas partes mais avançadas que o Gabriel vai trazer ali, toda a conceituação do que é cliente, cliente ativo, o que é a saúde da base de cliente, que hoje muito se fala em retenção, LTV, coisa do tipo para startup, quem tem um sistema de mensalidade, tu paga, a pessoa que deu churn, aquela pessoa que parou de pagar algo tipo, e no varejo? E nas vendas transacionais, como é que isso funciona? Então, como é que a gente olha para a retenção de clientes para esse tipo de negócio? Então, vamos trazer e conduzir uma conversa para esse meio, trazer e explicar até com algumas planilhas que o Gabriel vai estar compartilhando mais para frente ali, e a gente depois disponibiliza lá no grupo para vocês, para mostrar como calcular e como medir isso em negócios transacionais. Já estamos com 20 pessoas aqui, acredito que... Show de bola, pessoal. Obrigado pela apresentação, Vini. Eu acho que eu vou começando, até para respeitar o pessoal que foi pontual ali, respeitar o É tempo isso. do horário. Então, já deu um minutinho aí para o pessoal entrar depois. Obrigado pela apresentação inicial. Eu sou o Gabriel, para quem não me conhece, eu sou um dos fundadores da Kev. E essa apresentação aqui é um pouco do resumo dos últimos 3, 4 anos de pesquisa que a gente vem fazendo aqui dentro sobre como é que a gente avalia a retenção em negócio transacional. Né? Como o Vini falou, quando a gente fala de um modelo de assinatura, quando o cliente literalmente assina o teu negócio, é mais fácil de saber quando ele é cliente, quando ele não é cliente. Mas num restaurante, numa loja de roupa, num varejo elétrico, isso fica mais complicado. Então a gente vai conversar hoje sobre métricas de retenção de clientes para varejo e sobre quais números acompanhar para avaliar a saúde da tua base de clientes. Então, antes de mais nada, eu queria falar que eu vou dividir essa conversa em espaços. O primeiro vai ser para falar sobre conceito e o segundo vai ser para falar sobre cálculo. Eu acho que é importante a gente alinhar alguns termos, porque eu vejo, eu sinto que está muito imaturo o mercado de retenção, principalmente no nacional. E aí, às vezes, a gente termina que a mesma palavra significa coisas diferentes, em artigos diferentes, em contextos diferentes, cada empresa faz de um jeito. Então, eu vou mostrar as opções. Eu acho que não tem tanto certo ou errado, mas é entender que esses conteúdos, que esses conceitos não são tão estáticos, às vezes eles são um pouco mais flexíveis. E o importante é como tu pode escolher qual seguir para ti e como ganhar consistência na hora de fazer essa mensuração. Então, para começar, eu queria falar sobre o que é retenção de clientes, que é esse foco da Kevin, né, que é o que a gente trabalha aqui na Kevin. Retenção de clientes nada mais é que a capacidade de manter seus clientes ativos. Então, a gente quer saber quem são meus clientes e manter eles ativos comprando de mim mais e mais vezes. Só que essa definição tem uma questão aqui que é essa parte importante, clientes ativos, né? Então, para te definir bem o que é retenção de clientes, tu tem que conseguir definir o que é um cliente ativo, já que essa é a capacidade de manter seus clientes assim. Por isso que a gente fala que não é possível medir retenção sem definir quem é o teu cliente e o que significa que ele esteja ativo. Esse é um ponto de partida bem importante, apesar de parecer óbvio. A parte de cliente é mais fácil. Então, pegando uma definição bem de dicionário aqui, cliente é uma pessoa ou entidade que usa um serviço profissional ou adquire bens de uma empresa. Ou seja, se a pessoa já comprou de ti alguma vez na tua vida, ela é teu cliente. Simples, no dicionário. A pegadinha está na parte do ativo. O conceito do que é um cliente ativo muda muito. E é importante a gente entender o que é um cliente ativo na tua empresa, no teu varejo, no teu restaurante e assim por diante. E eu sempre gosto de falar que mais importante do que tentar escolher uma definição perfeita, a tentar achar, mas qual que é a conta, qual que é o número, onde é que eu corto essa linha, é tu achar um conceito que funcione para ti, mesmo que seja por chute, que seja por alguma conta simples, alguma conta de guardanapo, mas define do teu jeito, para ti, o que é um cliente ativo e começa a usar isso como referência em todos os cálculos da frente. Porque às vezes não vai importar muito se o teu número subir, ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo. O que vai importar quando tu quer avaliar a retenção ou quando tu quer avaliar a métrica de uma empresa no geral é como é que é a tendência. Como é que esses números se comportam ao longo do tempo. Quando eu mudo algo na minha empresa, as minhas métricas de retenção elas melhoram ou elas pioram? Então, às vezes a gente fica se apegando muito em fazer a conta perfeita, só que a conta perfeita é tão difícil que a gente deixa para não fazer nada. E fazer uma conta mais simples já ia dar o resultado que a gente esperava se a gente só acompanhasse uma conta mais simples com regularidade. Então, alguns exemplos do que é um cliente ativo, para algumas definições que eu já vi empresas utilizarem,
Tem quem diga que um cliente só é ativo se ele comprou de ti mais de 2 vezes, 2 ou mais vezes, e a última vez faz menos de 3 meses atrás. Por que esse argumento é feito? O argumento é de que quando a pessoa comprou de ti uma vez só, ela ainda não tem nenhuma consistência, ela foi só uma compra aventureira, uma experiência. Então tem quem defina cliente ativo que tem que ter pelo menos 2 compras. Se tu tem um negócio de SaaS, um software as a service, ou um jornal, ou algum modelo de assinatura, é fácil de definir quem é cliente ativo. É quem tem uma assinatura vigente. A pessoa, quando ela cancela, ela deixa de ser ativo. Então é mais fácil nesse momento. Uma forma que a gente gosta de calcular aqui na Kev, que a gente acha que é simples, porém eficiente, é definir um período de churn que a gente chama. Então, todo mundo que comprou nos últimos 1 ano, X meses, 20 dias, 30 dias, 4 meses, quem comprou nesse período para trás é ativo. Então, eu vou chamar de cliente ativo meu, todo mundo que comprou nos últimos 12 meses, por exemplo. E aí, pode ter a sua forma de medir também. Não tem aqui bala de prata. Se tu quiser achar uma outra maneira de definir o que é um cliente ativo para ti, tá tudo bem. A questão é, escolhe um conceito para ti e segue firme com ele, porque esse dado vai ser a base de todas as tuas métricas de retenção. Então, se tu ficar mudando isso o tempo todo, teus números nunca vão ser consistentes entre eles. É importante que esses números se conversem entre si. Então, se a gente está falando que tem clientes ativos, é porque a gente tem tipos de cliente. E aí, na parte do tipo de cliente, é importante a gente ressaltar a diferença de um cliente ativo, como a gente estava conversando até agora, segundo a definição que for, e um cliente inativo. Um cliente inativo é fácil, né? É todo mundo que não está ativo, é inativo. Eu só botei esse slide aqui para a gente falar da terminologia de quando um cliente compra. Então, se tu tem um cliente e ele já está ativo, ele comprou de ti nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses, ali, ele faz uma compra, esse cliente foi retido. Se o cliente está inativo, ou seja, o cliente já está aí, vamos supor que o teu período de desativação é de 6 meses. O cliente está 10 meses sem comprar, ele está hoje inativo. E ele fez uma compra, ele foi reativado. Essa terminologia é importante a gente definir, porque eu vou falar desses termos mais para frente. Tem várias formas de falar desses termos no mercado. Essas são as nomenclaturas que a gente dá aqui na Kev. Tu vai entender cliente inativo como cliente morto. Ao invés de reativado, tem gente que fala ressuscitado. Tem gente que fala que o cliente está dormente. Tem muitos termos. Eu particularmente gosto dessa terminologia de ativo e inativo, porque eu acho que ela é clara. E diferenciar um cliente retido de um cliente reativado. Por que a diferença desses dois casos? É diferente tu pegar uma pessoa que ela passou a comprar da tua marca e ela nunca parou de comprar de ti. Ela segue comprando de novo, e de novo, de novo, e tu retém ela presente contigo. Do comportamento de alguém que comprou da tua marca, ficou 1, 2 anos sem comprar, ficou inativo e foi reativado. Por que é diferente esse comportamento? Porque as coisas que tu faz para reter ou para reativar são coisas diferentes. Não é bem o tópico dessa conversa de falar sobre ações, mas eu acho que é importante a gente ter esses termos claros, porque isso afeta. Como a gente olha para depois, na parte de ações, o que fazer com isso, né? Para te reter um cliente, talvez tu queira programa de fidelidade, mas para te reativar, talvez seja uma campanha de desconto, uma Black Friday, uma data comemorativa. Então é importante ter essa diferença conceitual do que é reter um cliente e do que é reativar um cliente. Isso nos leva até a metáfora do balde furado que a gente fala. Se a gente imaginar a tua base de clientes como um balde, adquirir clientes novos, ou seja, fazer com que as pessoas comprem de ti pela primeira vez, a parte de aquisição, é colocar a gente dentro desse balde. Então, cada bolinha verde dessa pode simbolizar um cliente. E aqui tá vendo as tuas campanhas de Facebook Ads, os teus outdoors, as indicações, todo mundo que chega pela primeira vez aqui dentro vai entrando no balde. Só que toda empresa, toda base de clientes é um balde furado. Então, alguns desses clientes escapam e vão saindo da tua base de clientes, vão ficando inativos. A retenção é a tua capacidade de deixar esse furo no balde o menor possível. Quanto menor o furo, melhor a tua retenção, menos gente vai escapar de ti. Eles vão continuar ali dentro. Essa metáfora é importante porque se tu imaginar que tu tem um balde e o furo dele é muito grande, tu não vai conseguir encher ele nunca. Às vezes tu tá ali na tua empresa gastando 1.000, 2, 5, 10 mil reais em marketing de aquisição, em Facebook Ads, em Google Ads. Tu vê que as campanhas estão convertendo, tu tá trazendo clientes novos, mas o teu faturamento não aumenta. O teu faturamento no final do mês é o mesmo. O que está acontecendo? Tu tá com um balde que o furo é muito grande. Tu traz mais e mais pessoas, mas tu não retém essas pessoas comprando de ti. Elas compram uma vez e param, compram uma vez e param, compram uma vez e param. Esse comportamento ele não é sustentável. E ele mata qualquer empresa ao longo do tempo. Para ti ter uma empresa saudável, tu tem que ter capacidade de reter mais gente do que tu perde para que a tua base de clientes cresça ao longo do tempo.
Porque se tu perde mais gente do que tu ganha, invariavelmente, em algum momento o faturamento vai ou estagnar ou ainda diminuir. Então, aquisição é a arte de colocar pessoas novas no balde. Retenção é manter elas lá, diminuir o furo, tapar o buraco, fazer com que as pessoas continuem ativas. E reativação é identificar quem ficou inativo e fazer o que tu puder para reativar ele. A reativação é sempre mais cara que a retenção. Reter o cliente é mais barato que reativar, mas reativar ainda é mais barato do que adquirir. A compra mais cara é a compra de aquisição, porque a pessoa não te conhece, ela não sabe quem tu é. Se a pessoa já conhece a tua marca, tá feliz com o teu serviço, a chance dela continuar tua cliente é muito maior e mais barata do que se ela deixar de ser teu cliente, do que pegar um cliente novo que vai vir pela primeira vez. E aí, se tu pegar um cliente que não comprou de ti há 2 anos, ou um cliente que comprou de ti mês passado, vender para o cara que lembra de ti, que comprou de ti mês passado, é mais barato também. Por isso que é importante a gente fazer todo o nosso esforço para não deixar os clientes ficarem ativos. Tem muita empresa que, quando começa a olhar para retenção, para CRM, para automação, foca muito mais na reativação do que na retenção. As duas coisas são importantes. Eu acho que mais importante do que tu tentar reativar as pessoas é descobrir como não deixar elas ficarem inativas para começar. Antes da gente seguir para a parte dos cálculos, eu quero entender se essa parte dos conceitos principais que a gente vai falar aqui, porque eu vou usar esses termos bastante daqui para frente. Ficou claro? Se vocês têm dúvidas, se vocês discordam de alguma coisa que eu falei, se tiver, só levanta a mão ou joga no chat, ou pode desmutar o microfone. Vou dar uns 10 segundinhos aqui. E aí, senão, a gente segue para a parte do cálculo, que é onde a coisa fica mais interessante. Bem, vamos seguindo aqui, então. Qualquer coisa, vocês colocam ali no chat e vamos conversando. Show de bola. Até aqui, a gente estava só falando dos conceitos de como medir retenção. Só que, como qualquer coisa que a gente quer medir, para ser medido precisa de dados. É muito importante ter dados, e esse é um gargalo grande do varejo. Se tu tem um e-commerce, é muito fácil tu ter dado, porque tu tem o histórico de todo mundo que comprou. Se tu tem um delivery de comida, tu tem provavelmente dado da maior parte dos teus clientes, pelo menos o endereço ou o telefone, algum identificador que tu consiga saber quem comprou de ti. Se tu não tem um negócio desse, tu tem uma loja como uma loja de roupa ou uma oficina mecânica, tu precisa encontrar maneiras de identificar tuas compras, identificar teus clientes. Não tem como tu medir retenção sem conhecer os dados dos teus clientes. E fazer isso é um desafio, a gente sabe que sim, não é tanto o tópico dessa conversa a gente falar sobre como captar dados, mas é relevante a gente falar brevemente sobre como conseguir esses dados, então eu vou dar alguns exemplos aqui. Muitos lugares optam por informação por desconto ou informação por benefício. E é por isso, por exemplo, que na Shell, por exemplo, quando tem o aplicativo da Shell Box, o que é o aplicativo da Shell Box? Por que eles dão aqueles descontos? É só porque eles querem te fazer de vender mais e mais e mais? Também. Mas principalmente eles te dão aquele desconto porque eles querem que cadastre no aplicativo. Por que eles querem que cadastre no aplicativo? Porque quando você cadastra no aplicativo, tu deixa os dados deles. E quando tu paga com o aplicativo, o que tu está falando? Tu está falando, olha, eu estou pagando e eu sou o Gabriel pagando novamente. Então tu está avisando a Shell cada vez que tu retorna. E tu está dando a oportunidade da Shell de se comunicar contigo. Então a Shell está literalmente trocando desconto pela habilidade de ter mais informações sobre você e teu padrão de consumo e a habilidade de ter canais de contato aberto contigo. Essa é uma das principais formas de conseguir dados de cliente em varejo. Tu vai trocar algum benefício para o cliente, para a informação. Esse benefício tem várias formas. Às vezes tu vai pedir um formulário de feedback e o cliente responde o formulário de feedback e a hora de ele te responder o formulário ele te deixou uma opinião, ele te deixou os dados dele. Às vezes tu vai dar um cupom de desconto, só que para ele ganhar o cupom de desconto precisa dos dados, ou participar de um programa de fidelidade, ou só mesmo fazer um cadastro obrigatório, como é o caso de muitas lojas, principalmente lojas de ticket mais alto. Quando tu vai fazer uma compra, é natural que tu faça um cadastro um pouco maior, passe teu CPF, teu número de telefone e coisas assim. Mas é importante tu ter alguma forma de mapear cada transação para um cliente. Então, como tu vai fazer isso? Tem os seus desafios, mas é importante tu pensar em alguma maneira de conseguir esses dados, porque senão não tem como calcular nada. E quais são os dados que a gente precisa? No mínimo, a gente precisa saber quem comprou, quando comprou e quanto gastou. Isso é o básico para a gente trabalhar para poder medir retenção. Se tu souber o que a pessoa comprou, por que ela foi atendida, em qual unidade ela foi, tudo isso te ajuda a produzir métricas mais eficientes e produzir números mais profundos. Mas se tu tiver pelo menos tal pessoa comprou esse produto, gastou esse valor nessa data, então quem, quando e quanto,
já é um ótimo ponto de partida e tu vai estar muito à frente da maior parte dos concorrentes de negócio transacional que não conseguem medir esse básico, que seria pegar essas 3 primeiras informações. Então, pensa na tua esteira de dados, quando tu quiser medir retenção, como é que eu faço o meu cliente deixar claro que ele comprou X ou Y coisa tal dia de mim. Tem várias maneiras de fazer isso. Então, de novo, não é possível medir retenção sem definir quem é o cliente e o que é um cliente ativo. E quando o cliente deixa de estar ativo, aqui na Kev, a gente fala em um período sem compras, um período de inatividade. Ah, Gabriel, quanto que é esse tempo? O tempo que torna um cliente inativo, ele é arbitrário, de certa forma, e não tem fórmula perfeita. É mais importante escolher um tempo, como a gente conversou antes. Eu trouxe aqui algumas opções que são baseadas nos dados de clientes nossos, que a gente calculou para esses nichos, e vocês podem usar como referência, caso vocês queiram utilizar uma base. Então, no setor de alimentação, geralmente ali em termos de 4 meses, no setor eletro, 8 meses, moda feminina, 12, e moda masculina, 18 meses. Isso dá um exemplo de alguns setores para vocês, caso vocês não queiram calcular na mão um número exato para vocês. Ah, Gabriel, mas eu quero fazer o cálculo, eu quero saber quanto é que é o período de churn ideal no meu negócio, com os meus números, com o meu histórico. Beleza, como é que tu faz essa conta? Ou pelo menos como é que a gente faz essa conta aqui na Kev? O primeiro passo é obter os dados, quem comprou o que quando, como a gente falou ali. O segundo passo é descobrir qual o tempo médio entre compras em meses por cliente. Então a gente fala, tal cliente compra a cada 2 meses, tal cliente compra a cada 3 meses, o outro cliente compra a cada 1 mês e assim por diante. Então todo mundo que tem mais de 2 compras, a gente vai descobrir o tempo médio entre compras em meses dessa pessoa. E depois a gente vai traçar a linha nos 20% mais demorados. Então a gente vai saber que 80% das pessoas que recompram em até X meses. Na prática, como é que isso funciona? Imagina que tu tem 100 pessoas na tua base de clientes que tem 2 pedidos ou mais. Então, no total aqui tem 100 pessoas, essas 100 pessoas têm pelo menos 2 pedidos. 20 dessas pessoas têm um período de médio de compra de 1 mês. Então elas recompram uma vez a cada mês, mais ou menos. 35 dessas pessoas têm um período de recompra ali de a cada 2 meses. 20 a cada 3, 15 a cada 4 e assim por diante. A gente vai pegar e vai somar o quanto que essas pessoas representam do percentual total e fazendo um valor acumulado. Então essas 20 pessoas representam 20% do total de 100 clientes que recompram no meu negócio. Somando com a linha de baixo, eu vou ter 35 pessoas, que já dá 20 mais 35, 55%, do total das 100 pessoas que recompraram. Eu vou fazendo essa soma até o valor ficar acima de 80%. O primeiro valor acima de 80% é o quarto mês. Então, nesse negócio aqui, a gente considera a linha de churn o quarto mês. Por que a gente usa essa linha de corte no 80%? Por regra de Pareto. Então, a gente sabe que 20% do esforço traz 80% do resultado. E a gente usou essa mesma linha para poder começar a achar uma conta. Essa conta talvez não seja perfeita, mas ela é um ótimo ponto de partida para te entender o padrão dos teus clientes. Então, tu consegue traçar ali, com base no histórico da tua empresa, quanto tempo sem comprar é um tempo que tu tem que acender um sinal de alerta, de que teu cliente está ficando inativo, que tu está perdendo ele, considerar que tu perdeu aquela pessoa. Depois eu vou apresentar na planilha também, eu vou passar primeiro todas as contas na apresentação, e quando eu terminar toda essa parte da apresentação, eu vou abrir na planilha para mostrar isso na prática, com números reais de um cliente nosso, anonimizados, é claro, mas para vocês entenderem isso, como é que funciona na prática a partir da planilha em si. A partir do momento que tu define qual que é o teu período de churn, o período que os clientes se tornam inativos, tu consegue facilmente calcular quem são os teus clientes ativos. Então, tu consegue traçar um gráfico de quantos clientes ativos tu tem mês a mês. E esse é um gráfico de um cliente nosso, de fato. Então, pode ver que aqui ele vinha com uma base de clientes estagnada, onde vinha, inclusive, diminuindo em alguns momentos, o que significa que ele tinha menos clientes ativos mês a mês. Aproximadamente em junho do ano passado, ele começou a subir muito a base de cliente dele, então ele começou a conseguir aumentar a quantidade de clientes ativos que ele tinha. Isso aconteceu porque ele aumentou muito a aquisição e manteve uma taxa de retenção boa, então as pessoas que ele adquiriu, ele não perdeu. Essa curva de clientes ativos de cada mês vai crescendo, e aqui no finalzinho ela volta a estagnar e começa a dar uma caidinha no final desse mês. Esse gráfico é um gráfico muito importante. Se tu for sair daqui para medir uma coisa só, meça mensalmente quantos clientes ativos tu tem na base. Porque quase sempre tu vai conseguir identificar uma tendência de faturamento nos clientes ativos antes dele afetar o teu faturamento. Então, quando a tua base de clientes ativos começa a estagnar, o teu faturamento ainda não está estagnado, ou ele ainda não começou a cair, mas tu sabe que daqui a 1 ou 2 meses ele vai estagnar ou vai cair.
Então, se tu está olhando a base de clientes, o teu número de clientes ativos consistente mês a mês, logo tu vai conseguir prever, antecipar esses problemas que tu vai ter de faturamento, ou antecipar uma alta de caixa e saber como é que vem a sustentabilidade do teu negócio. Se o teu balde está furado ou se tu está perdendo pouca gente ali na frente. Então é bem importante medir essa parte de quantos clientes ativos eu tenho no início de cada mês. Tá, beleza, Gabriel. Consegui ver quem são meus clientes ativos, mas como é que isso afeta minhas vendas, né? As compras que eu tenho lá na frente, de fato. Como é que isso muda a minha mensuração do que eu estou vendendo? Primeira coisa é de responder quem está comprando. A maior parte das empresas está acostumada a olhar para os dados de quantas compras eles tiveram no mês. Ah, esse mês eu fiz 50 pedidos, eu vendi 50 peças, eu vendi 100 pizzas. Ok. Quantos clientes compraram dessas 100 pizzas? Foram 100 clientes, cada cliente comprou uma pizza só? Ou foram 50 clientes, cada cliente comprou 2 pizzas? Então, a primeira coisa é a gente quebrar quantos clientes vieram no período. É o mais básico que tu pode fazer, é um ponto de partida. Mas logo em seguida, se tu tiver esses dados mapeados, tu vai conseguir separar dos clientes que vieram esse mês, no mês de junho de 2023, quantos deles são novos, ou seja, vieram pela primeira vez em junho de 2023, quantos são retidos, ou seja, clientes que já estavam ativos no início do mês e eu não perdi eles, eu consigo convencer eles a comprar de novo, e quantos são clientes reativados, clientes que já estavam inativos e eu consegui trazer eles de volta esse mês, seja por acaso, ou por uma promoção, por uma campanha, e assim por diante. Tá, Gabriel, beleza. Eu sei quem são meus novos, meus retidos e meus ativados. Mas e daí? Para quê? Para que eu vou olhar isso? A primeira coisa que tu vai saber, olhando esse número de cara, é quão sustentável é o teu negócio se o teu canal de marketing morresse hoje. Se o Facebook Ads ou o Google AdWords quebrasse hoje, quanto isso afetaria o teu faturamento? Tu ia perder todos os teus clientes? Tu ia perder 50% do teu faturamento? O quão sustentável é o teu negócio sem o gasto de aquisição que tu tem mensalmente para trazer gente nova para tua base? Responder essa pergunta é importante, porque vai te ajudar a dimensionar quanto tu pode gastar de marketing para frente. E quando tu olha para retidos versus reativados, tu vai olhar uma coisa interessante, que é quão eficiente está a minha capacidade de fazer as pessoas seguirem comprando. Se a minha quantidade de clientes retidos é muito baixa, significa que ou meu espaço de recompra está muito longo, ou minha qualidade de serviço está ruim, ou meu cliente se sente desamparado, alguma coisa está acontecendo que eu não estou conseguindo reter pessoas. E aí tu pode fazer coisas para incentivar essa retenção. Tu pode criar um programa de fidelidade, um programa de lealdade, cupom de desconto. Tem uma série de opções que tu pode fazer para reter mais pessoas. Tá, mas meu problema não está na retenção. O problema é que eu não consigo reativar ninguém antigo. Eu tenho muito pouco reativado. Uma vez que eu perco as pessoas, eu perdi elas para valer e elas não voltam mais. Nesse caso, tu vai poder pensar em uma campanha agressiva de desconto, porque normalmente quando a pessoa já está mais distante da tua marca, está muito mais tempo sem comprar de ti, é mais difícil como se ela voltar. Então, uma campanha de Black Friday, uma campanha de Dia dos Namorados, alguma coisa que seja diferenciado para trazer a pessoa de volta e reaproximá-la de ti, seria o ideal. Então, é importante tu olhar para quem está comprando e como é que isso se fomenta, porque isso vai te ajudar a guiar que tipos de estratégia tu precisa fazer e quão saudável está o teu negócio em termos de depender ou não, conseguir ter a capacidade de manter os teus clientes ativos, né? Depender ou não de canais de aquisição o tempo todo. Se tu já fez isso para um mês, agora o jogo ficou mais fácil. Tu faz a mesma coisa mês a mês. Então, tu vai pegar em janeiro quantos foram novos, quantos foram retidos e quantos foram reativados. E em fevereiro, quantos foram novos, quantos foram retidos e quantos foram reativados. Por que é importante sair dessa visão de um mês só para te olhar em série? Porque vamos supor que em março tu foi lá e tu criou um programa de fidelidade novo, porque tu quer reter mais pessoas, tu quer aumentar a tua capacidade de manter as pessoas ativas, então tu criou um programa de fidelidade, tu deu incentivos de desconto, tu quer manter as pessoas mais engajadas. Tu contratou mais gente de suporte para dar um atendimento mais personalizado. Se tu não mede isso mês a mês, como é que tu vai comparar o impacto dessa ação que tu tomou em relação ao teu passado? Então tu precisa ser capaz de medir isso mês a mês para olhar uma tendência de como é que vem esses números, para saber se as alavancas que tu mexeu produziram o resultado que tu queria ou não. Se tu cria um programa de fidelidade, tá dando desconto para o cliente, isso tem um custo para ti, e a tua retenção de cliente tá igual ou pior, esse programa de fidelidade não tá valendo a pena, porque ele tá te gerando prejuízo, tá adicionando custo e não tá trazendo o teu resultado, que é a capacidade de reter mais clientes. Se tu olha só para a quantidade de compras quando tu cria um programa de fidelidade novo, pode ser um dado errado, porque pode ser que essa quantidade de compras seja
seja resultado de uma aquisição, de uma sorte na aquisição, onde tu trouxe muita gente nova, por acaso, nesse mês, e tu está atribuindo aquilo a um programa de fidelidade que, na verdade, é para retenção. Então, quando tu olha isso separado, tu consegue saber qual que é o impacto exato das ações que tu está tomando no teu negócio e quanto isso está afetando, de fato, aquilo que tu quer que afete. Eu falei que de um programa de fidelidade é funcional ou não. Eu gosto sempre também de deixar claro que se tu vai criar um programa de fidelidade novo para aumentar a tua retenção, é bom tu levar em conta que vai levar de 3 a 4 meses para os teus clientes se acostumarem que ele existe. Então, talvez tu não vá sentir o efeito real da retenção ali no primeiro mês. Talvez leve ali uns 3, 4 meses até os clientes se engajarem, entender como é que funcionam as regras e passarem a participar desse programa de fidelidade. Mas é importante tu olhar para essa série histórica para te acompanhar o que faz diferença ou não no teu negócio. Ah, Gabriel, mas meu negócio é muito sazonal e é difícil comparar março com fevereiro, porque em março eu vendo muito mais. Ou em junho, que começa a temporada de inverno, o meu movimento aumenta muito. Então, nesses casos, eu te aconselho a normalizar o dado. Pega, considerando que 100% das pessoas que vieram em janeiro, quantos por cento foram novos, quantos por cento foram reativados, e quantos por cento foram retidos, e quantos por cento foram reativados. E faz essa comparação em porcentagem. Tu já sabe quantos clientes vieram, tu já sabe quais são as categorias deles. Normaliza esse dado para 100%, que vai ser muito mais fácil de tu acompanhar como é que foi o resultado dessa alavanca na tua operação de fato. Então, esse dado normalizado te diz muita coisa também. Tá, consegui entender mais ou menos como é que eu vejo a compra e para que eu vejo isso. Mas falando de dinheiro, de money, né, vamos falar do que importa. Como é que isso afeta o meu faturamento no final do mês? Quanto que isso gera de caixa para a minha empresa? Quase toda empresa, eu espero que a maior parte das empresas que estejam aqui, sabe o seu faturamento mensal, pelo menos. Olha o quanto fatura mês a mês e assim por diante. Então, vamos supor que a empresa fatura 100 mil reais. O ponto de partida de faturamento é tu pegar esses 100 mil reais e dizer quanto desse faturamento desse mês veio de novos clientes versus clientes da base. Por que é importante tu falar isso? E aqui, no faturamento da base, eu junto os clientes retidos com os reativados, porque o que eu quero ver mesmo é qual que é o impacto dos clientes novos versus quem já me conhecia, quando eu estou fazendo essa quebra desse faturamento. Por que eu estou fazendo também se eu já analisei aqui as compras, os retidos e os números de clientes? É diferente tu analisar quantos clientes são novos, retidos e reativados e quanto que esses clientes geraram de faturamento. Quando tu faz uma análise de retenção, tu vai perceber que os clientes que são retidos de uma empresa tendem a gastar muito mais. Então, mesmo que só 30%, 40% dos teus clientes sejam da base, isso provavelmente vai uma parte do teu faturamento de 50%, 55%. Porque normalmente quem conhece a tua marca, recompra de ti várias vezes, confia mais em ti e tem um ticket médio maior. Então, isso aqui que a gente está falando vai te ajudar a conseguir medir também qual que é a sustentabilidade do teu negócio sem os canais de aquisição, sem o Facebook Ads, o Google AdWords, o teu outdoor, sem o iFood, que te traz cliente novo o tempo todo. Então, de novo, quão sustentável é o meu negócio, o quão de pé ele para, baseado nos meus próprios clientes, nas pessoas que eu tenho contato. Indo um passo além, é tu pegar esse mesmo gráfico e agora sim quebrar o faturamento da base em faturamento por tipo de cliente. Daquele faturamento da base total, quanto veio de reativado e quanto veio de retido. Os motivos são os mesmos de antes. A gente quer ver as minhas campanhas de reativação, minha campanha de desconto, de promoção, de chamada de oferta, que trouxeram as pessoas e deu um resultado, deu um retorno positivo em relação ao que eu gastei para executar elas. E os meus programas de fidelidade, o meu bom atendimento, como é que está a capacidade da minha empresa de não deixar as pessoas se tornarem inativas e quanto isso afeta meu faturamento. Essa questão dos reativados, se eu olhar numa tendência mês a mês, eu vou olhar em janeiro, fevereiro, março, abril, faturamento por novos, retidos e reativados. Esse faturamento de reativados, ele é uma parte constante, todo mês eu reativo mais ou menos a mesma quantidade de pessoas, ou eu só consigo reativar gente em data pontual, em data comemorativa, quando eu mando campanha. É importante tu ter essa noção, porque talvez o teu faturamento esteja oscilando por conta dessa parte da tua fatia da tua pizza que tu não esteja olhando para ela. Talvez o teu faturamento esteja oscilando ali porque tu não está olhando para os reativados com carinho e a quantidade de clientes que tu reativa mês a mês varia muito de acordo com as campanhas de marketing que tu faz, porque o cliente reativado precisa de um incentivo maior para voltar. Normalmente o retido ele acaba sendo uma fatia mais estável. Então é importante tu considerar
quebrar essa análise, quando possível, e olhar para esses números separadamente. Isso não significa que esse outro número não tem importância. Quando olhar o faturamento da base ou o faturamento por tipo de cliente, dependendo do teu objetivo, olhar para um ou para outro vai fazer sentido. Não é que necessariamente, eu vou seguir só esse, eu vou seguir só aquele outro. Então é importante tu ver o que tu quer saber para escolher que número olhar para ele. E por último, no faturamento, a gente tem uma outra análise que a gente faz, que é o faturamento por recência. Pegando todo aquele pessoal que veio da base, que já era meu cliente antes, quanto desses faturamentos veio de pessoas que estavam há 1 mês sem comprar, há 2 meses sem comprar, ou há 3 meses ou mais sem comprar, e assim por diante, 4, 5, 6 meses sem comprar. Ou seja, tu vai pegar os teus clientes da base e ver quanto tempo eles estavam sem comprar antes de comprar esse mês e separar isso por recência no gráfico. Por que isso, galera? Por que eu vou separar o meu gráfico de faturamento por quanto tempo as pessoas estavam sem comprar para trás? Saber qual dessas fatias é maior, as pessoas que estavam há 2 meses, há 3 meses ou há 1 mês atrás, volta mais, é extremamente relevante para te entender o padrão de consumo do teu cliente. Se tu sabe que a maior parte do teu faturamento da base vem de quem estava 3 meses sem comprar, isso te diz que tem uma ótima janela de conversão para te criar uma automação e incentivar ainda mais pessoas a voltarem dali a 3 meses. Porque é um comportamento natural do teu cliente voltar depois de 3 meses. Então, esse gráfico vai te dizer qual que é o comportamento do meu cliente, quando ele retorna, e vai te ajudar a preparar automações e campanhas que incentivem com mais resultado com que esse cliente volte, com que esse cliente retorne para ti. Então, tu está entendendo quais são os comportamentos naturais e estimulando quem não ia fazer isso a fazer também, tentando usar essa tendência para frente. A outra coisa que tu pode estar fazendo é ver, não, na real, eu estou com um gargalo aqui, e eu estou perdendo muita gente que eu queria que comprasse todo mês e está comprando só a cada 2 meses. O que eu posso fazer para incentivar essas pessoas a diminuir o ciclo de compra delas? Será que eu dou um desconto na segunda compra especificamente para tentar diminuir esse ciclo de compra? O que eu faço para tentar encurtar? Então, quando tu olha isso por recência, tu vai analisar o padrão de comportamento dos teus clientes e ver como é que isso afeta a tua tomada de decisão, em que ações tu vai fazer estratégicas para trazer e moldar o comportamento para algo que seja do teu interesse. Então, esses são os 3 tipos de impacto no faturamento do cliente. A gente vai entrar aqui num outro tema sobre saúde da base, mas antes de eu passar para esse tema, eu vou abrir mais um espacinho aqui para perguntas sobre a parte de compras e faturamento, porque eu sei que eu passei um monte de número junto. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse trechinho, a gente pode aprofundar aqui também, tirar. Se alguém discordar de alguma coisa que foi dita, a gente pode aprofundar aqui. Senão eu vou seguindo. Show de bola. Vamos lá, então. Tá, eu já sei quem são meus clientes ativos, eu sei como medir o impacto disso no meu faturamento, e eu sei como analisar quem está comprando de mim. A minha base de clientes ela é saudável? Para que números eu olho para decidir se a minha base de clientes é saudável ou não? Que é aquela promessa que eu te fiz lá no começo do webinar, né? Para que números acompanhar para avaliar a saúde da tua base de cliente? Primeiro número que eu gosto de recomendar que as pessoas avaliem é a taxa de recompra. Dos meus clientes ativos, ou seja, de quem comprou nos últimos 6 meses, por exemplo, quantos deles possuem mais de uma compra? Aí, se tu tiver aqui 1.000 clientes ativos e 550 possuem mais de uma compra, a tua taxa de recompra vai ser 55%. É um número fácil de calcular, simples, direto. E por que eu acho que ele é extremamente importante? A maior barreira de retenção é convencer o cliente a fazer a segunda compra. Nenhuma empresa que eu trabalhei até hoje tem outro galo que não o primeiro para o segundo pedido como o maior momento de perda de cliente. Convencer a pessoa a fazer o segundo pedido é o maior desafio. Saber quantas pessoas fizeram o teu segundo pedido é extremamente importante para te saber se tu está conseguindo cumprir esse desafio ou não. Se a tua taxa de compra é muito baixa, tu tem que fazer algo para incentivar o cliente a voltar uma segunda vez, porque quando ele volta uma segunda, terceira vez, tu vai construindo um hábito nele. E quando as pessoas têm o hábito, elas vão começar a ir no automático já. As lojas vão te escolher sem pensar muito nisso. Então, é muito importante tu tentar fazer o possível para subir a tua taxa de recompra sempre que tu conseguir, usando o que tiver ao teu alcance para isso. Bom serviço e bom atendimento é o mínimo. Então, botar uma mensagem, mandar um lembrete, conversar com o cliente, dar desconto. O que tu pode fazer para trazer essa taxa de recompra para cima? Tentar garantir que a pessoa faça a segunda compra. É um indicador extremamente importante quando tu vai avaliar a retenção. O outro indicador que eu acho muito importante é a curva de retenção, que a gente chama aqui na Kev, que é a distribuição dos meus clientes por quantos pedidos eles possuem. Então, se eu tenho 1.000 clientes ativos, quantos possuem pelo menos um pedido? Bem, todo mundo, porque eles são meu cliente. Então, essa barra sempre vai começar, esse número aqui vai ser sempre o número de clientes ativos que tu tem, na coluna 1. A coluna 2 é
quem possui 2 ou mais pedidos. Então, a coluna 2 vai representar basicamente a tua taxa de recompra. A coluna 3 é quem possui 3 ou mais pedidos na base de clientes, e assim por diante. Esse gráfico é interessante porque tu vai conseguir ver em que momento da jornada tu perde as pessoas. Normalmente, isso vai variar de negócio para negócio. O maior gap é 99% das vezes do primeiro para o segundo. Aqui é o maior gap, quase sempre. Mas às vezes tu vai ver um gap muito grande do quinto para o sexto, do terceiro para o quarto, e tu vai tentar entender o que está acontecendo ali. Não tem resposta óbvia, mas tu tem que identificar esse comportamento, ver onde é que tu está perdendo essa pessoa, e depois tentar descobrir o como, descobrir o porquê. Como é que tu vai descobrir o porquê? Tu vai falar que tu vai mandar pesquisa de satisfação, tu vai perguntar para eles o que está acontecendo, tu vai ligar, não sei. Mas tu tem que entender onde é que tu está perdendo as pessoas para garantir que elas voltem e sigam comprando de ti. Então, olhando esses dois números juntos, tu tem 1.000 clientes ativos com uma taxa de recompra de 55%, isso significa que 550 pessoas, 55% de 1.000, são os clientes que têm mais de uma compra, então isso representa a segunda coluna na curva de retenção, que é o que eu estava falando antes. A primeira coluna é o número de clientes ativos, a segunda coluna representa quantos clientes que vai dar a tua taxa de recompra ali na frente. Então são dois números que se conversam bastante e medem bastante a saúde da tua base de cliente. E por último, um outro indicador que eu acho que é muito relevante para medir a saúde da tua base de cliente e o quanto tu consegue aproveitar ela, é um indicador que aqui na Kevin a gente chama de aproveitamento da base. Aproveitamento da base tem a ver com quanto tu consegue utilizar as oportunidades que tu tem. O que são as oportunidades? Os teus clientes ativos. Então, tu começou o mês de junho, agora no dia 1 de junho, por exemplo, tu tinha de novo 1.000 clientes ativos na tua base. Pessoas que compraram nos últimos 6 meses, por exemplo. Certo? Dessas 1.000 pessoas que estavam ativas no dia 1 de junho, quantas delas compraram durante o mês de junho? Quantas tu conseguiu aproveitar dessas oportunidades? Então, no mês de junho, tu teve aí um total de 80 clientes, distribuídos em 32 foram novos, 40 foram retidos e 8 foram reativados. A tua taxa de aproveitamento da base vai ser 40 mais 8 dividido pelo ativos, 1.000, vai dar 48 dividido por 1.000, tua taxa de aproveitamento da base vai ser 44,8%. Então, tu consegue aproveitar 5% quase da tua base de clientes nesse exemplo. Por que eu gosto desse indicador? Esse indicador resume a tua performance de retenção no todo. No teu atendimento, na qualidade do teu produto, no teu programa de fidelidade, na tua página do Instagram, na facilidade de fazer compra. Ele vai dizer, tu tem tantas oportunidades e tu consegue fazer com uso ou não dessas oportunidades. Isso vai te ajudar a mensurar quanto tu consegue gerar de venda no mês que vem, se tu sabe que tu adquiriu tantos clientes novos esse mês, a partir dos clientes que tu já tem. Então é importante tu ir conseguindo acompanhar isso, e tu vai conseguir, quando tu bota isso numa série histórica, tu mede a aproveitar da base em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, tu vai conseguir ver também se as campanhas que tu faz, as ações que tu faz no teu negócio, as alavancas que tu mexe, impactam esse indicador para cima ou para baixo. Daquelas oportunidades que tu tinha, se tu consegue conseguir usar elas mais ou menos, e assim por diante. Aqui tu vai notar que, apesar de eu dividir pelos clientes ativos, eu incluo na divisão também os reativados. Então eu considero tanto os retidos como os reativados naquele mês, certo? Por isso que eu somo esses dois. Isso significa que, em teoria, se tu fizesse um trabalho perfeito, tu poderia ter uma taxa de aproveitamento da base acima de 100%, porque tu poderia reativar um monte de gente e reter os 1.000 que tu já tinha. Mas por que eu acho que é relevante falar de taxa de aproveitamento da base e incluir os reativados? Porque esses reativados também são teus clientes e tu também está aproveitando eles de alguma forma. Então, juntar esses dois indicadores com o número de teus clientes ativos é uma boa forma de tu sumarizar, resumir a performance da tua retenção e da tua reativação como um todo num único indicador. Para gente ter um indicador norte da retenção de clientes. Então, esse aqui é um indicador bem bom, eu gosto muito de usar ele. E é importante a gente ver como a gente vai construindo as coisas aos poucos. Primeiro, tu tem que definir o que é um cliente reativo, definir o que é um cliente reativado, conseguir medir essas coisas para poder depois ir colocando em indicadores um pouco mais complexos para chegar em indicador de performance de fato, que mostra como é que a tua marca está performando. Agora a gente vai entrar na parte que é mais densa um pouco, sobre cohort, e depois a gente vai falar de LTV, que é o santo grau da métrica de retenção. Né? LTV no varejo é complicado. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho de cohort, que é um gráfico que parece complexo, parece assustar. Então eu peço que, se tiverem dúvida ali, escrevam no chat, se não tiver claro, para a gente trocar uma ideia e ficar bem claro para todo mundo como é que se mede ele. O cohort é uma métrica que é utilizada para analisar a evolução de do comportamento de um grupo
ao longo do tempo. Então, como é que funciona? A gente separa os clientes por uma característica e por um comportamento. Então, por exemplo, se a gente estiver falando que a gente está separando os clientes por safra, aqui eu estou pegando todo mundo que veio, comprou por safra. Quando eu digo safra, é o período da primeira compra da pessoa. Então, nesse caso, eu estou agrupando as pessoas por característica. Cada linha dessa é uma característica, onde eu estou vendo nessa linha, na primeira linha aqui de cima, todo mundo que comprou pela primeira vez em janeiro de 2022. Na segunda linha, eu estou vendo todo mundo que comprou pela primeira vez em fevereiro de 2022. Então, aqui são os grupos. As linhas são os grupos de clientes que a gente vai analisar. As colunas são o comportamento. Então, qual é o comportamento que eu estou analisando aqui? Comprou no mês de vida. O que isso significa? Dos clientes que vieram pela primeira vez em janeiro de 2022, quantos deles compraram no primeiro mês de vida deles? Ou seja, no mês que eles se tornaram clientes teus? Todo mundo. Porque se ele se tornou cliente naquele mês, ele comprou naquele mês. Então, sempre está em 100% aqui o mês zero. Mas quantos por cento desses clientes que vieram em janeiro de 2022, desse grupo, compraram no mês 1 de vida deles? Ou seja, um mês depois dele virar cliente. Ele virou cliente em junho, quantos deles voltaram a comprar em julho? 22%. Quantos deles voltaram a comprar em julho, 2 meses depois? E assim por diante. Então, aqui, eu estou falando de 2 meses depois da métrica da safra, que são julho de 2022, nessa outra linha. Então, é bem relevante a gente entender que nas linhas a gente está vendo o grupo de cliente e nas colunas a gente está vendo o comportamento. Esse cohort específico de safra por comprou no mês da vida é um cohort muito útil para te identificar onde é que tu está perdendo o cliente e onde é que eles estão voltando. E identificar e mapear quanto tempo depois da primeira compra eles fazem a segunda em média. Tem negócio que aqui no mês 1 é bem baixo o valor, mas no mês 2 e 3 é mais alto. Tem negócio que no primeiro mês depois da compra é o valor bem alto e já esfumaça depois do segundo e terceiro. Então, quanto tempo depois do cara virar cliente ele está voltando a comprar de ti e por quantos meses seguidos ele segue comprando consistentemente? Esse gráfico te ajuda a medir essa evolução do comportamento desse grupo ao longo do tempo e comparando com os outros grupos pelaquela mesma característica. Então, aqui eu estou comparando diferentes safras, que são os clientes adquiridos em cada mês. Se eu mudei meu canal de aquisição, se eu mudei minha estratégia de marketing, talvez aqui em abril, onde eu fiz um... Vamos supor que até aqui, até março, eu adquiria clientes principalmente por Facebook Ads. Em abril, eu comecei a adquirir mais clientes por indicação, porque eu montei um programa de indicação, então veio mais gente nova por indicação. Será que essa mudança no como eu adquiro o cliente impacta o comportamento desse cliente ao longo do tempo? Será que esses clientes que vêm por indicação a partir de abril, eles compram mais vezes e por mais tempo contínuo? Então, o cohort ele tenta te mostrar essa informação. Como é que cada grupo está evoluindo em relação ao comportamento ao longo do tempo. Aqui tem um outro cohort, onde eu estou mostrando safra por quantos pedidos a pessoa tem. Deixa eu dar um pouco de zoom aqui para ficar um pouco mais claro de vocês verem. Então, eu tenho a mesma coisa safra, todo mundo que veio em janeiro de 2022, todo mundo que veio pela primeira vez em fevereiro de 2022, todo mundo que veio pela primeira vez em março de 2022, só que agora o comportamento não é mais comprou no mês, é quantos pedidos a pessoa tem. Então, quantos por cento das pessoas têm uma compra? Quantos por cento dessas pessoas têm 2 compras? Quantos por cento das pessoas têm 3, 4, 5 compras? Então, nesse gráfico aqui, fica bem claro de ver que o gargalo da primeira para a segunda compra é muito grande. A gente perde 70% das pessoas, 80% das pessoas da primeira compra para a segunda. Da segunda para a terceira, a gente perde mais metade. Então, a gente cai de 28% para 11%. Então, a maior parte dos grupos tem uma queda abrupta. Apesar que aqui embaixo a gente consegue ver que a queda foi ainda maior. A gente diminuiu ainda mais a conversão da segunda compra para a terceira. E aí, mas tu vai saber que vai ficando mais alinhado esse número. Então, da quarta para a quinta, a gente já quase não perde gente. Da primeira para a segunda, a gente perdeu 900 pessoas. Que tinha uma compra e não tem 2. Mas das 38 que tem 5, 20 tem 6. Então, a gente perdeu só 18 aqui. Então, tu consegue analisar como é que está a evolução desse comportamento de cada um desses grupos de novo. Só que agora olhando por outros indicadores, né? E para ficar mais visual, fiz um outro exemplo aqui, onde tu poderia, por exemplo, separar o teu grupo por gênero. Então, dos meus clientes homens e dos meus clientes mulheres, dos meus clientes do gênero feminino e do gênero masculino, quanto que essas pessoas gastam ao longo da vida.
quantos dos homens gastam mais de R$0, mais de R$100, mais de 200, mais de 300 ou mais de R$500? E as mulheres? Então, tu consegue avaliar, de novo, esse comportamento de quanto que as pessoas estão gastando por grupo. Aqui, de novo, então a gente está vendo um comportamento, gastar mais que X, por um grupo, masculino e feminino. E ver como é que isso vai se diferenciando. Isso aqui é um exemplo prático para te mostrar, por exemplo, em que público-alvo segmentar suas campanhas de marketing. Se tu vê que teu público-alvo feminino gasta mais ao longo do tempo do que o público-alvo masculino, tu vai ter uma tendência a priorizar mais esse público, priorizar mais esse mercado. Então, tu vai fazendo cohort de diversas formas, com diversas comportamentos, para analisar essa retenção. Ah, Gabriel, que fatores analisar na cohort? Bem, aí, meu amigo, aí a gente vai conversar sobre o teu negócio, o que tu quer descobrir. Vai depender do teu momento, o que tu quer saber. O que eu estou tentando fazer aqui é te mostrar essa ferramenta de como analisar uma tendência de comportamento de diferentes grupos para tomar uma decisão. O que exatamente isso te possibilita fazer são N coisas. E aí, no teu negócio, dos dados que tu tem à disposição, o que tu quer descobrir, do teu objetivo, tu vai traçar diferentes grupos e diferentes comportamentos para analisar a continuidade disso. E agora vamos para a parte que eu estava conversando ali, que é o LTV, né? O LTV é difícil. O LTV é complicado porque tem um monte de fórmula diferente. Definir LTV já é difícil, porque se tu for ler 5 artigos sobre o que é LTV, os 5 vão te dizer uma coisa diferente uma da outra, principalmente quando tu fala de negócio transacional. Então eu vou definir primeiro LTV e CLV aqui pra gente. LTV é a projeção de quanto cada cliente vai gerar de retorno para a empresa ao longo de todas as compras dele, baseado no histórico dos outros. Então, uma pessoa comprou hoje pela primeira vez. Ela foi lá na tua loja e fez a primeira compra da vida dela hoje. Quanto que essa pessoa vai gastar comigo ao longo da vida dela? O LTV tenta adivinhar esse número, para te poder saber se a tua campanha de marketing está sendo efetiva ou não. Então, ele faz uma projeção de quanto cada cliente vai tender a gastar contigo ao longo de toda a vida dele, antes sequer disso acontecer. É baseado no histórico dos outros. O CLV tem a ver com o valor de vida de um cliente específico. Então, quanto que um cliente específico, quanto que eu, Gabriel, gastei na marca X ao longo de todas as minhas compras. Então, enquanto o LTV é sobre uma projeção para o cliente genérico, o CLV é de um indivíduo único sobre o histórico dele mesmo. Agora vamos para as nuances que diferentes lugares consideram ou não. No LTV, quando a gente fala de projeção de quanto cada cliente vai gerar de retorno para a empresa, isso significa várias coisas diferentes, dependendo do contexto que tu for olhar. Aqui, para o propósito dessa Masterclass, eu vou falar de retorno em valor de faturamento bruto gerado em venda. E tentar adivinhar quanto que esse cliente vai gerar de faturamento bruto, somando todas as compras que ele vai fazer de ti ao longo da vida dele. Muitos lugares consideram o LTV levando em conta a margem de contribuição, ou seja, o lucro bruto daquelas compras. Se tu tem os custos variáveis para servir o cliente ali de time, de estoque, tu vai pegar esses custos, reduzir o teu LTV e ter um LTV baseado no teu lucro bruto, ao invés do faturamento bruto, levando em conta a margem de contribuição. Isso é uma decisão muito particular de cada empresa, de como vai medir ou não. Tem várias fontes argumentando a favor ou contra dessa ideia, mas aqui, para simplificar, eu vou mostrar como calcular a projeção de faturamento bruto, porque depois, se tu quiser aplicar a tua margem de contribuição em cima, fica trivial. Tu sabe o faturamento, tu aplica a margem de contribuição e tu vai ter a versão de lucro bruto e faturamento bruto. No CLV, tem uma outra pegadinha, porque enquanto a maior parte das empresas, das pessoas, considera que o CLV é quanto um cliente específico já gastou com a empresa, tem alguns lugares que consideram o CLV a projeção de quanto um cliente específico vai gastar com a empresa ainda. Então, por exemplo, eu, Gabriel, já fui 5 vezes no sushi. O meu CLV pode ser tanto o quanto eu já gastei nesse sushi nessas 5 vezes, como o tanto que eu já gastei, mais o quanto eu ainda provavelmente gastarei a futuro, baseado no meu comportamento passado. Para o contexto dessa Masterclass também, eu vou utilizar aqui CLV como o total que a pessoa já gastou, sem falar de projeção de futuro. Por isso que esses conceitos são complicados, porque quando tu começa a ler, tu tem vários artigos falando de diferentes maneiras de calcular,
Não tem exatamente um certo ou um errado, mas ainda não tem uma posição clara do mercado com relação a isso. Quando tu fala de métrica de aquisição, por exemplo, está muito mais claro o que é CAC, o custo de aquisição de cliente, como é que tu calcula, está mais definido o que é certo, o que é errado, qual que é a convenção das empresas do mercado como um todo. Nas métricas de retenção para o varejo transacional, ainda não está tão definido. Então, cada empresa está fazendo de um jeito, quando tu vai ler, os artigos te dizem coisas diferentes, e não tem exatamente um certo ou um errado. É tu entender o que tu quer tirar daquele valor e medir isso de forma consistente. Então, para fechar aqui de novo, daqui para frente, para mim, para a gente, para o contexto dessa chamada, LTV é a projeção de quanto cada cliente vai gerar de faturamento bruto para a empresa ao longo de todas as compras que ele vai fazer. O CLV é quanto cada indivíduo já gastou com a empresa até aqui para aquele indivíduo específico. Então, para nós, esses vão ser os conceitos que a gente vai utilizar. Como calcular o LTV? Como calcular o LTV é uma função difícil, complicada, tem vários jeitos diferentes de fazer essa conta. E eu vou apresentar 4 opções aqui, com alguns prós e contras, e quando a gente chegar ali na parte da planilha, eu vou mostrar para vocês as diferenças gritantes que dá entre uma opção e outra. Não tem certo ou errado, tá, gente? Dependendo dos dados que tu tem à mão, do que tu tem capacidade de fazer e do teu momento ou o que olhar. A primeira opção é bem simples. Tu pega tudo que tu já faturou na história da tua empresa e divide pelo total de clientes que a tua empresa teve na história. Então, tu vai ter ali o total de faturamento para N clientes. Tu faturou 1 milhão para 100 clientes, tu vai ter ali 10 mil de LTV por cliente. Então, tu vai pegar o faturamento total dividido pelo número de clientes únicos que tu teve ao longo de toda a tua vida. Qual que é o bom desse jeito de calcular LTV? Os dados que tu precisa são básicos, são poucos, é pouca coisa que tu precisa. A fórmula é simples e é fácil de tu olhar para isso o tempo todo. Qual que é o contra desse método? Quando tu não deve usar ele? Quando tu tem um histórico de muitos anos, esse método fica defasado, porque o teu ticket médio de hoje não é o mesmo ticket médio de 5, 6 anos atrás. Então, esse valor vai sempre te levando para um histórico teu. Ele vai te prendendo ao passado e não representa o teu momento atual. Ele representa um contexto histórico inteiro. E talvez isso não seja o que tu queira. A opção 2 é tu pegar a média do CLV dos clientes ativos. Então, tu vai pegar todo mundo que é teu cliente ativo, todo mundo que comprou nos últimos 6 meses, por exemplo. Tu vai pegar cada um desses indivíduos, quanto que eles gastaram no total, e tirar essas médias. Então, tu vai pegar ali, se eu gastei R$1.000, fulano gastou R$2.000, e ciclano gastou R$3.000, tu vai pegar assim, 1.000 mais 2.000 mais 3.000 dividido por 3. Vai somar o total, vai tirar a média do CLV dos clientes ativos. Qual que é o pró dessa opção? Ela leva em conta o momento atual, porque tu está levando em conta só os teus clientes ativos, então ela vai levar em conta os teus clientes que estão agora com você. Ela ainda tem uma forma simples, porque provavelmente tem. Se tu tem quem comprou o quê, tu vai saber quanto que esse cliente gastou contigo ao longo da vida. E é ok de fazer. E tu ainda consegue fazer esse cálculo, mesmo que tu não tenha os teus dados completos da empresa. Se tu tiver só 100 clientes para te usar de base, não tem o dado de todo mundo, tu ainda consegue fazer essa conta. Qual que é o contra desse método? Esse método vai tender a pender o teu número para cima. Então, o teu LTV vai ficar inflado para cima, porque ele vai levar em conta principalmente os clientes ativos. Quem saiu rápido, ficou pouco tempo e saiu, vai ser desconsiderado desse método. Então, o teu número ele fica um pouco inflado. Ele vai ficar ali um pouco mais alto do que ele poderia ser na realidade. Uma outra opção é tirar a média do CLV, ou seja, a média do gasto total dos clientes que já deram churn, que já ficaram inativos. Então, pegar todo mundo, sei lá, os últimos clientes a ficarem inativos, tu vai ver o total que eles tinham gasto contigo antes de ficarem inativos e tu vai tirar a média desse total. Por que isso é relevante também? Também considera o momento atual. E a ideia aqui é fazer o mesmo cálculo que se faz com a expectativa de vida das pessoas. Como é que a gente calcula a expectativa de vida? A gente vê com que idade que as pessoas estão morrendo. Então, a ideia aqui é ver com que valor que as pessoas pararam de comprar de ti. Então, tu vai olhar na mesma ideia. Se as pessoas estão morrendo com 60 anos, a expectativa de vida é 60 anos. Se as pessoas estão morrendo com R$1.000 de total gasto, o total gasto é R$1.000, o LTV é R$1.000. Qual que é a pegadinha? Diferente de pessoas que vão morrer sim ou sim, os teus melhores clientes podem ficar ativos para sempre. Então, corre o risco de quando tu faz essa média desse jeito, de tu não considerar os teus melhores clientes que estão ativos para sempre. O teu cliente que já está ativo há 5, 10 anos.
O que faz com que isso faça um efeito contrário do método anterior. Esse aqui vai puxar o teu LTV para baixo. Então, se tu quer uma opção mais conservadora, tu quer garantir que teu LTV seja conservador, para saber que teus clientes geram pelo menos isso, essa é uma boa opção. Se tu quer um número mais otimista, um número de, pô, eu quero ver aqui uma pegada mais positivista, de repente quero mostrar para um investidor, para algo nessa linha, aí talvez tu queira pegar essa outra opção para te poder fazer uma análise mais dos teus clientes ativos em si. Não tem bem certo ou errado, são contextos e o que tu quer medir. Mas escolhe um e vai com esse um para sempre. Para te poder ver qual que é a variação do teu LTV. O quanto o teu LTV varia é mais importante do que o valor absoluto que ele representa. Saber se ele está crescendo ou se ele está diminuindo, a tendência que ele vai é mais importante do que o valor absoluto que ele está medindo. E a quarta opção, por último, ela é mais complicada, mas ela é a mais precisa. Tu vai pegar todos os teus clientes que tu tem e tu vai ver quantas compras por ano eles fizeram. Então, tu vai pegar primeiro quantos anos eles têm de vida, vai pegar a data da última compra menos a data da primeira e ver quantos anos eles estão contigo. E tu vai ver quantas compras por ano eles fizeram. Então, se o cliente tem 2 anos de vida e comprou de ti 10 vezes, ele tem 5 compras por ano. E tu vai tirar a média desse valor de todos os clientes. Então, em média, os meus clientes fazem 3 compras por ano. Depois, tu vai tirar a média do tempo de vida do cliente em anos. Em média, a maioria dos meus clientes fica comigo 1 ano e meio, 2 anos, e assim por diante. Então, tu vai pegar ali de novo a data do último pedido, menos a data do primeiro pedido, ver quantos anos isso tem e tirar a média de todo mundo. Fazer o tempo médio de vida de cada um dos teus clientes. E tu vai multiplicar isso pelo ticket médio dos últimos 12 meses. Esse aqui é o cálculo mais preciso para te calcular o LTV. É o mais perto da realidade. Qual que é o contra? É difícil ter um histórico grande o suficiente para te avaliar o tempo médio de vida dos teus clientes em anos. Tu vai ter que ter um histórico aí de pelo menos 3, 4 anos. Tu vai ter que ter esses dados limpos ao longo da tua base. E a fórmula é um pouco mais chata de calcular porque envolve mais conta. Então ela é um pouco mais difícil de fazer esse cálculo. Mas, uma vez feito, ele é o mais produtivo, ele é o melhor, o mais preciso. Então fica essas 4 opções de calcular LTV e sinta-se confortável para criar uma quinta, sexta opção que seja a tua. Se tu achar que nenhuma dessas representa o teu valor em si, não tenha medo de ir lá e criar uma forma que representa a realidade para a tua empresa. Como eu falei, o foco é escolher um número que seja mais ou menos correto e acompanhar a variação desse número, para te entender qual que está sendo o impacto das coisas que tu faz nesse número. E não tanto se focar se o teu número é R$100, R$200 ou assim por diante. E a última parte que eu tenho para trazer aqui para a gente de hoje, o último material, é quanto custa perder um cliente. Então, tu tem uma loja de roupa e tu tinha um cliente que comprou de ti 3 vezes, 4 vezes, e esse cliente parou de comprar. Quanto custa isso para tua empresa, perder um cliente? É o mesmo para todo mundo? Então, a gente define que o custo de perder um cliente é o somatório das prováveis compras que esse cliente faria no futuro e não fez. Então, quantas compras possíveis essa pessoa faria e deixou de fazer? Esse é o custo de perder um cliente. Tu tem que saber medir isso para te poder saber quanto tu pode gastar para trazer essa pessoa de volta. Se tu não sabe quanto custa perder um cliente, como é que tu vai saber quanto de desconto dá para manter ele ativo? Então, isso é extremamente importante. E um outro ponto é que o custo de perder um cliente varia de acordo com o cliente. O cara que comprou uma vez só de ti e gastou R$20 na tua loja, não tem o mesmo valor da pessoa que já comprou 4 vezes e já gastou R$600 contigo. Não é o mesmo custo perder essas duas pessoas. Claramente, um tem uma tendência de seguir gastando mais e o outro tem uma tendência de seguir gastando menos. Empiricamente, a gente sabe disso. Como é que aqui na Kev a gente calcula esse valor para os nossos clientes? A gente vai para a curva de retenção de novo. Então, a gente vai ver quantos dos clientes têm pelo menos um pedido, quantos têm pelo menos 2 pedidos, quantos têm pelo menos 3, e assim por diante. E depois a gente vai converter esses números para porcentagem. Então, das pessoas que têm pelo menos um pedido, quantas delas eu convenço a fazer o segundo? Das pessoas que têm 2 pedidos ou mais, quantas eu convenço a fazer o terceiro pedido? Das que têm 3, quantas eu consigo convencer a fazer o quarto? Então, qual que é a probabilidade da pessoa sair de um nível para o outro? Normalmente, a gente vai ver um intervalo muito grande do primeiro para o segundo, e vai ficando cada vez mais provável de manter a pessoa dos níveis mais futuros. Chega uma hora que essa linha fica quase plana. Tu não consegue manter 90%, 80% das pessoas de um nível para o outro. Porque se a pessoa já fica, ela muito provavelmente vai fazer o sexto.
Então, tu vai fazer essa linha e ver qual que é a probabilidade de mandar a pessoa de um número de pedido para o próximo e para o próximo, assim por diante. E aí, qual que é a conta que a gente faz? Se o teu ticket médio é R$100, perder um cliente custa todas as probabilidades a futuro daqui à frente. Se tu perdeu o cliente no primeiro pedido, ou seja, tu perdeu ele aqui, o cliente tem uma coisa só e ficou inativo, tu deixou de ganhar 55% da segunda compra dele, que era a chance dele fazer essa segunda compra. Então ele tinha 55% de probabilidade de fazer essa segunda compra e não fez. Então a gente pode atribuir um valor de oportunidade nesse pedido de 55% de R$100, R$55. Mas ele também tinha uma chance de que, se ele tivesse feito esse pedido, ele teria 78% de chance de fazer o terceiro. Então também pode atribuir 55 vezes 78 vezes R$100. E aí isso vai te dar mais um pedacinho da terceira compra. E depois, assim por diante, vai fazer 55% vezes 78% vezes 59% de R$100 da terceira compra. Que vai pegar cada pedacinho dessas compras a futuro, quanto que ele deixou de contribuir. Então, se o teu ticket médio é R$100 e esses são os valores, o custo de perder um cliente no primeiro pedido é de R$147. Porque é 0,55 vezes 100, mais 0,55 vezes 0,58 vezes 100, mais 0,55 vezes 0,58 vezes 0,59 vezes 100, e assim por diante. Claro que calcular isso na mão é bem complicado, mas aí para isso a gente tem planilha, eu vou disponibilizar a planilha para vocês que vocês podem usar e fica bem tranquilo de fazer esse cálculo. Mas o importante é esse número, quanto isso gera, quanto tu deixou de ganhar em vendas a futuro desse cliente. E aí eu estou falando de faturamento bruto também. Então, se tu sabe que a tua margem de lucro aqui é de 20%, tu tem para dar de desconto para esse cara, na verdade, é R$30, que é 20% de 147. Boa pergunta, Riquelme. Até quantos pedidos eu calculei esse custo de perder o cliente? Normalmente, aqui na Kev, eu vou até o número 9 ou mais ser menos do que 5% do total de clientes da base. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1.000 clientes ativos. Só 3% das pessoas fazem, só 3 pessoas, ou seja, 3% das pessoas, vão até o nono pedido, certo? Então, isso aqui representa menos de 5% do total. Aqui eu corto a linha e digo, beleza, aqui eu vou parar de somar para frente. Isso faz com que seja difícil de tu mensurar o custo de perder um cliente que está muito avançado. De perder o teu melhor cliente, de perder um cara que está lá na frente. Porque aí tu não tem mais previsão para frente, porque tu não pode usar comportamento que ainda não existe para estimar ele. Então, fica complicado de medir isso. Mas a maior parte dos clientes tu perde antes, muito antes desse trecho. Então, tu vai conseguir medir todo esse bloco anterior e eu costumo cortar aqui onde fica inferior a 5% do total da tua base de clientes ativos. Aqui nessa linha. Voltando aqui para onde eu estava, do ponto da margem de lucro. Né? Se tu tem a margem de lucro na tua venda de 20%, tu não pode gastar R$140 para trazer o cliente de volta. Tu pode gastar 20% de R$147, que vai dar ali uns R$30 mais ou menos. Então, se tu gastar até R$30 para trazer esse cara de volta, tá valendo a pena. Mas se gasta mais que isso, já não vale a pena reativar ele. Fazendo um outro cálculo, mas considerando que a gente perdeu o cliente no segundo pedido ao invés do primeiro, agora esse valor é de R$67. Por quê? Porque a chance da primeira compra é muito maior da próxima compra. A chance desse cara fazer a compra seguinte era de 78% e não mais de 55% como antes. Então esses valores ficam mais altos. E aqui, inclusive, eu botei esses valores de exemplo e a diferença não é tão grande. Mas quando a gente chega na planilha que tem dados reais, vocês vão ver que a diferença é gritante. Às vezes o custo de perder um cara que tem 2 compras chega a ser 3, 4 vezes maior do que o custo de perder alguém que tem uma compra só. Então é muito importante vocês levarem isso em conta quando vocês forem fazer ações de reativação. Porque senão podem botar o mesmo esforço em reativar quem comprou uma vez só de ti e gastou R$10 do que reativar uma pessoa que já tem 3, 4 compras e gastou aí contigo R$1.000, R$2.000. Esse cara merece muito mais esforço de reativação. Merece um desconto, uma ligação, um presente, alguma coisa, mas traz ele de volta, porque perder ele sai caro. Sai muito caro. Muito mais caro do que adquirir um cliente novo vai te custar. Então, essa é a diferença de como é que tu calcula o custo de perder um cliente ali. Para fechar, é muita coisa. Eu sei que eu apresentei aqui um apanhadão de métricas, mas se tu tiver que medir algumas poucas coisas, Gabriel, não tem como medir tudo isso, é muito trabalho, eu não tenho ferramenta, eu vou ter que medir isso no Excel, vai dar um trabalhão.
Mede essas três. Mede quantos clientes ativos tu tem a cada mês. Mede a tua taxa de aproveitamento da base, mês a mês. E quanto que a tua base representa do teu faturamento mês a mês. Se tu medir essas três coisas, tu vai estar medindo muito mais do que 90% do mercado mede. E tu vai ter muito mais noção da saúde da tua base de clientes do que a maior parte do mercado. Se tu tiver condições, ou se tu contratar o Kevin, tu vai poder acompanhar todo o resto também com facilidade. Mas se tu quiser medir na mão e tiver que escolher algumas poucas métricas, eu consideraria essas três aqui. Aqui no Kevin, a gente tem a metodologia do bar, onde a gente fala de conseguir bancos de dados, ou integrar com banco de dados. Aí a gente faz análise de retenção. Hoje, esse webinar, essa Masterclass foi só na parte de análise. E aí, daqui a pouquinho, eu vou ir ali para a planilha, a gente mostrar um pouco mais desses números na prática com dados reais. Então, a gente focou muito nesse A de análise aqui do Kevin. Mas um próximo passo óbvio é ir para a parte das ações e do resultado. Ou seja, eu fiz tudo isso de análise. O que eu vou fazer para impactar esses números para cima? Como é que eu mensuro se esses números vão crescer ou diminuir? Qual que está sendo o impacto do que eu estou fazendo na minha empresa? Então, depois de medir, os próximos passos ficam em segmentar a tua base de cliente, criar segmentos por quem tem mais de 3 compras, por homem ou mulher, por idade, e aí medir todas essas mesmas métricas, só que segmentados. Por que tu faz isso? Para te acompanhar quais são os teus clientes que contribuem mais ou menos para o teu faturamento e para a tua retenção, e tu poder saber onde focar o teu esforço. Então, segmentação é um próximo passo importante, e talvez a gente faça um webinar específico sobre diferentes formas de segmentar clientes. E agir e acompanhar. Ou seja, criar regras de relacionamento, mudar os teus programas de fidelidade, encontrar maneiras de incentivar o cliente a voltar, melhorar a qualidade do teu serviço e produto, e acompanhar qual que é o impacto dessas ações que tu toma nos números que tu tem. Porque se tu olhar para esse monte de número e falar, ok, e não fizer mais nada com isso, não te serve de nada. A questão é como é que tu pode usar esses números para avaliar se o que tu está agindo, o que tu está fazendo, está dando certo ou não. Ah, eu contratei um atendente novo. A minha recepcionista, que era muito boa, trabalhava comigo há 3 anos, foi embora, e agora eu tenho uma recepcionista nova. Ok, qual que foi o impacto dessa recepcionista nova na retenção dos clientes que tu adquiriu nesse mês? Eles voltaram menos do que os que vinham antes com a recepcionista antiga? Então, tu tem que acompanhar esse tipo de coisa. Tu tem que acompanhar qual que são o impacto das mudanças do teu negócio nas tuas métricas de retenção, para saber se o teu negócio é saudável ou não. Eu vou ir para a planilha, aqui onde a gente vai falar um pouco de alguns dados reais de exemplo, e esse modelo de planilha eu vou distribuir para vocês. Mas antes de eu aprofundar a planilha e gastar nossos últimos 20 minutinhos, vou abrir mais uma vez para perguntas, para saber se alguém tem alguma dúvida específica sobre o que a gente estava conversando, quer aprofundar em alguma parte específica do assunto. Fechou. Já mandei ali, que é o link no chat da planilha. O que essa planilha faz? Eu tentei pegar indicadores com dados bem básicos que talvez a maior parte de vocês já tenha. Que é só, cada linha dessa ser um cliente. E aí as colunas que eu quero é quanto que esse cliente gastou ao longo da vida contigo, quantos pedidos esse cliente já fez, quantas compras ele já fez, a data da primeira compra e a data da última compra. Eu tentei ver quais são os máximos de indicador que eu consigo entregar para vocês no modelo de planilha, usando a menor quantidade de dados possível, que provavelmente o teu ERP, o teu CRM, já exporta para ti e tu consegue trabalhar em cima disso. Se a gente tivesse mais dados, a gente fazer análises mais complexas. Mas aí eu tentei gerar aqui um modelinho que, se tu abastecer essas 5 colunas, já te deu um bom ponto de partida. Eu abasteci essas colunas com dados de um cliente nosso real. Obviamente, esses dados anonimizados, então não tem nenhum dado identificador de cliente aqui. E aí, o que a gente vai acontecer? Quando tu inserir os teus dados nessa primeira tabela DB, nessa primeira página DB, inserir essas 5 colunas, na outra página DB clientes, eu vou calcular uma série de informações já computadas. Então, eu vou calcular ali o tempo, o ticket médio desse cliente, baseado em quanto ele gastou e quantas compras ele fez, o tempo entre pedidos, vendo por quanto tempo ele foi cliente e quantos pedidos ele fez, o tempo de vida dele, o tempo entre pedidos em meses, o tempo de vida dele em anos e quantos pedidos por ano ele fez. Então, esses cálculos aqui são feitos todos automaticamente, uma vez que tu abastece essa primeira planilha. Ele gera esses outros dados secundários para a gente poder usar nas fórmulas e nas métricas mais adiante. A terceira página, ele vai fazer a distribuição por tempo médio de compra, em meses, para a gente calcular o período de churn do teu negócio.
Então, se tu colocar aqui a lista dos teus clientes, quanto eles gastaram, a data da primeira e da última compra, esse relatório já vai conseguir gerar para ti o teu período de churn baseado naquela metodologia que a gente explicou. Então, aqui, se a gente for ver, eu tenho aqui, ó, tempo médio de compras, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quantos clientes que têm um tempo médio de compra de 1 mês? 1.009 clientes. Quantos clientes recompram a cada 2 meses? 800 clientes. Quantos clientes recompram a cada 3 meses? E assim por diante. E aí, o porcentagem de quanto que esse valor representa do total de clientes que recompraram. Então, 34% de quem recompra com tempo médio de compras de 1 mês. 29% de quem recompra com tempo médio de compras de 2 meses. E aqui nessa outra coluna D, a gente vai fazendo acumulado. Quantos por cento das pessoas recompram em até 5 meses? 89% das pessoas que recompram com tempo médio entre compras de 5 meses. Quando essa linha fica acima de 80%, a gente traça aqui a linha do período de churn, o período de inatividade. Isso aqui na Kev, né? Então, assim, a gente calcula assim aqui dentro da Kev. Vocês podem calcular em outro, ou em 90%, ou em 70%, ser mais conservador, mais liberal. Você pode usar outro cálculo, mas é assim que a gente calcula aqui dentro. Então, se tu colocar os teus dados aqui, nessa coluna já vai aparecer a sugestão de quantos meses tu considerar para o que é um cliente ativo na tua empresa, no teu histórico. Seguindo a outra aba que a gente tem aqui embaixo, é o custo de perder um cliente. Então, eu estou fazendo aqui uma curva de retenção, de novo, e vamos voltar aqui para um só, para a gente fazer a conta. Quantos dos meus clientes têm pelo menos um pedido? Então, todo mundo tem pelo menos um pedido ali com a gente. Quantos dos meus clientes têm 2 pedidos ou mais? Já é só 51% das pessoas. Quantos dos meus clientes têm 3 pedidos ou mais? Só 35% das pessoas. E quantos têm 4 ou mais? Só 26% das pessoas. Então, a gente vai fazendo aquela curva de retenção em forma de planilha para ver qual que é a chance de retorno de cada uma dessas pessoas. Então, quando eu coloco aqui que o momento de perda é no pedido número 1, isso está me dizendo que nesses dados desse cliente, perder um cliente que tem até hoje só um pedido me custa R$319. Porque ele vai perder R$50 da segunda compra, R$40 da terceira compra, R$30 da quarta compra que não aconteceu. Ele vai ganhando um pedacinho de cada compra a futuro que esse cliente poderia fazer. Certo? Então, se eu perdi um cliente na compra número 1, o custo de perder um cliente para essa empresa é de R$320 de faturamento. Mas olha só, isso aqui são dados reais de um cliente nosso. E se eu botar aqui, perder um cliente que tem 3 compras, olha como esse número já muda. Por que esse número muda tanto? Ele dobra, basicamente. Se tu perder um cliente que tem uma compra, perder um cliente que tem 3 compras, esse número basicamente dobra. Por quê? Porque o cara que tem 3 compras, ele tem 75% de chance de fazer a quarta compra. Ele quase de certeza vai fazer a quarta. E se ele fez a quarta, ele vai fazer a quinta. E vai fazer a sexta. Tipo, fica muito mais provável dele fazer. A chance dele fazer a sexta compra agora é de 51%. Então ele vai ganhar o pedacinho da quarta, o pedacinho da quinta, o pedacinho da sexta, o pedacinho da sétima, e assim por diante, para calcular dali para frente. Se eu colocar um cliente que tem 5 compras comigo, eu já tenho um custo de perda desse cliente de R$700 para frente. Então, o que isso mostra é que estimar o custo de perder um cliente vai variar de acordo com o momento daquele cliente. Tu poderia fazer essa planilha ficar mais e mais complexa e mais precisa, tendo em conta o ticket médio do cliente que está perdendo, quantas compras ele fez, qual é o tempo médio de compras e várias outras coisas que tu pode fazer a partir disso. Aqui eu estou simplificando o máximo para levar em conta só em que pedido ele perdeu. Mas, tecnicamente, assim como o CLV é individual, o custo de perder um cliente poderia ser individualizado também. Então, a gente faz uma simplificação aqui para, com dados básicos, já conseguir tirar uma ideia disso para vocês. E nessa aba de indicadores, a planilha vai trazer algumas métricas já mastigadinha para vocês. Então, quantos clientes no total vocês tiveram? Quantos clientes têm mais de uma compra? E aí, já te traz a taxa de recompra aqui embaixo. Qual que é o teu período de churn, de inatividade? O teu ticket médio? Aí a data que eu quero analisar, todos os indicadores aqui de baixo, eu botei sempre aqui a data de hoje, então estou analisando a data de hoje. Aqui a data limite de churn, deixa eu escrever assim para ficar mais claro. Então, se eu estou analisando hoje esses dados e o período de churn é 4 meses, eu vou considerar que a data limite de churn é todo mundo que comprou de 13 de fevereiro em diante. Ou seja, meus clientes ativos são todos que têm pelo menos uma compra depois de 13 de fevereiro. E aí, baseado nessa data de aqui e no meu período de churn, quantos clientes ativos eu tenho? 2.745.
Quantos clientes ativos com mais de uma compra? 1.858. Então, a minha taxa de recompra do negócio, que é o número de clientes que tem uma compra ou mais, duas compras ou mais, é de 67%. E aqui embaixo eu trouxe as opções de LTV naquelas 4 opções do PDF que eu mostrei para vocês. Olha como varia um do outro. Essa primeira opção é pegando todo o histórico. Aqui eu tenho 2 anos de histórico só, então é um histórico relativamente curto. E eu estou dividindo o total de faturamento pelo número de clientes únicos. Me dá um LTV de R$ 459, estimado por cliente a receber quando esse cliente se torna cliente. Então, quando alguém vai a primeira vez na minha loja, se eu não sei nada dele, eu estimo que vai gastar comigo ao longo da vida R$ 450. Na opção 2, que é a média do CLV dos clientes ativos, isso sobe a 708. Então, ele sobe aí 25%, 30%. Então, se eu levar em conta só meus clientes ativos, acontece aquilo que eu falei antes. Eu priorizo os meus clientes, meus melhores clientes, que são quem não deu churn ainda, e o meu LTV tende a ser elevado para cima. Se eu levar em consideração só a média do CLV dos meus clientes inativos, de quem já deu churn, aí o meu LTV vai lá para baixo. Ele cai para 231. Por quê? Porque os meus melhores clientes nunca se tornaram inativos, portanto, esse aqui tem um valor bem conservador. Ele leva lá para baixo, ele pende para baixo. E aquela terceira opção, aquela quarta opção, que era mais complexa, que envolve mais cálculo, aqui ela fica em R$357, que seria provavelmente o número mais próximo da realidade para esse negócio, seria um número para te usar de referência, se tu quisesse escolher um e tivesse usado o suficiente para calcular esse aqui. Então, olha como muda o LTV, e não necessariamente alguma dessas formas esteja errada. A questão é, que abordagem tu quer ter quando tu quer medir esse dado? Tu quer ter uma abordagem mais conservadora, tu quer uma abordagem mais agressiva, e assim por diante. Pode falar, Júnior. Ô, Gabriel, cara, primeiramente aí agradeço por toda essa explicação, assim, é bizarro, nunca vi algo nem parecido com isso em tudo que eu já participei, então para mim tá muito, muito acima da média aí. E, cara, eu acho que não sei se eu tô sendo burro aqui na pergunta, tá? Tu me corrige, mas eu não consegui compreender, ou talvez eu não peguei ali o momento que tu explicou sobre essas opções ali de 1, 2, 3 e 4. Pelo que eu entendi, seriam os cohorts que tu tá segmentando, e aí o tipo de cohort é o... É aqui, Júnior, ó. Eu vou te explicar o que eu entendi, daí tu me ajuda, acho que vai ficar mais fácil para eu abrir a câmera aqui também. Não sou ninguém aqui, é ruim de falar com o cara sem câmera. Pelo que eu entendi, tipo, tu colocou um cohort ali, tipo, quem compra mais de mim na ticket médio, mais alto, ou cliente com maior recorrência, coisas nesse sentido, tu dividiu os grupos, e aí tu tá associando? Não sei se eu peguei. Não, são duas coisas separadas. O cohort, tu vai medir para avaliar comportamento, mas não necessariamente do LTV. Então, o cohort é importante para te ver como é que esse comportamento dos teus grupos de clientes evolui ao longo do tempo. O LTV ele vai se resumir a uma fórmula. E aí tem várias fórmulas. Por isso que eu botei aqui as 4 opções, porque é simplesmente tu escolher qual fórmula tu quer levar em conta para ti. Como tu tá usando as 4 fórmulas lá. Isso, porque tem a primeira opção, eu vou passar aqui nas 4, para te entender melhor. Então, e aí eu já vou passando para os números também. Tá. A primeira opção é tu pegar o faturamento total da tua empresa, do histórico, tudo que tu faturou até hoje, pelo total de clientes que tu teve na tua história. Então, é bem simples de tu fazer. Tá. E aí, esse aqui deu R$459. Pode falar, Otávio, eu complemento se fizer sentido aqui, para já complementar uma vez a explicação. Oi, Gabriel, obrigado aí, a tua aula está fantástica, tá? Tem uma pergunta para fazer, o seguinte, faz sentido para quem tem uma quantidade menor de dados e que não pode adotar a opção 4 de cálculo do LTV, ele pegar a opção 1 e multiplicar por 0,77, porque eu vi ali que tem essa diferença, né? Isso leva muito erro, esse tipo de cálculo simplista, assim ou não? Cara, eu não faria isso porque a diferença entre uma opção e outra vai variar muito de negócio para negócio. O que eu faria nesse caso, de repente, se tu quiser juntar um pouco as opções, e uma estimativa que eu estava fazendo enquanto eu preparava a aula que talvez fizesse sentido, é tirar a média da opção 2 e 3, porque uma compensa para cima e uma compensa para baixo. Então, tu tirar a média das duas, talvez te leve para um ponto aproximado ali mais realista. Ou então é a opção 1 crua, porque eu acho que se tu multiplicar a opção 1 por um número, vai ser um valor arbitrário
baseado num negócio que não é o teu. A diferença entre as opções vai mudar muito de acordo de negócio para negócio. Entendi. Boa ideia. Valeu, obrigado. Nada, imagina. Então, Júnior, complementando ali, a opção 1 é tu dividir o faturamento total pelo total de clientes que tu teve. Uma conta simples, só que ela leva em conta o teu passado. Se tu tem dados de 10, 15 anos, tu vai ficar preso nesse passado e tu não consegue evoluir o teu momento atual. Então, quando eu peguei esse cálculo simples e joguei nesses dados que eu tenho aqui de 2 anos, me deu um LTV de 459. A opção 2 é tu pegar o teu CLV, ou seja, quanto que os teus clientes gastam no total ao longo da vida real, dos teus clientes ativos e tirar a média disso. Só que como eu estou pegando só o CLV dos clientes ativos, isso prioriza quem continua ativo, quem são meus melhores clientes. Por priorizar os meus melhores clientes, esse número ele é inflado para cima. Então, quando ele é inflado para cima, acontece de que o meu número fica mais alto. Tanto que naqueles dados reais ali, quando eu usei essa opção 2, o meu LTV foi para 708, o que é um valor inflado, talvez seja fora da realidade. Se tu for levar isso em conta para fazer cálculo de lucratividade, tu pode dar um tiro no pé, porque tu pode estar usando um número que é mais alto que a realidade e ter um problema. Então, para calcular a lucratividade, talvez tu queira usar uma opção 3, que é uma opção mais conservadora, porque tu sabe que a 3 vai jogar o teu número para baixo. Porque ela vai pegar o CLV de quem já deu churn. Então, ele não vai levar em conta os assistentes, ele vai levar em conta as pessoas que ficaram inativas. Então, é um LTV conservador. Ele vai sempre jogar o teu valor para baixo. E aí, jogando nos dados daquele cliente que eu estava avaliando ali, esse valor deu 231. Então, olha como muda. O primeiro simplista foi 459, o segundo jogou lá para 708 e a terceira levou para 231. E nenhum dos três está errado. A questão é, o que tu quer usar? Tu quer um número conservador para te ter certeza de que teu negócio vai ser lucrativo? Tu quer um número mais inflado, positivo, porque tu tem que mostrar um relatório para tua gerência, mas ainda assim ser correto? Ou tu quer um número que é fácil de calcular, porque tu só tem esses dados e acabou, então o que eu tenho é isso para trabalhar e é melhor isso do que nada. Então, não tem muito certo ou errado, mas a tua abordagem vai variando. E aí, a última, que é um pouco mais complicada, é pegar o número de média de compras por ano por cliente, os meus clientes, quantas compras eles fazem em um ano, em média, pegar quantos anos os meus clientes continuam sendo clientes meus, em média, e multiplicar isso pelo ticket médio de faturamento pelo ticket médio dos últimos 12 meses. Essa conta é a mais complexa, mas ela é a mais precisa, porque ela leva em conta o teu ticket médio atual, ela leva em conta o teu histórico de longo prazo dos teus clientes, só que tem que ter um histórico aí de pelo menos 5, 6 anos para te conseguir fazer essa conta de uma maneira adequada. Então, por isso que ela acaba sendo mais complicada. E aí, o que eu falei para o Otávio é que talvez, se tu não tem dados simples, talvez uma opção seja tirar a média desses dois, porque enquanto um compensa para cima, o outro compensa para baixo, e se tu tirar uma média de 350 com 708, com 708 com 231, tu vai ter um valor bem aproximado do 357. Deixa eu fazer aqui até para ver como é que vai ficar esse valor. Vai ficar em 469. Então vai ficar perto da opção 1. Ali talvez seja uma maneira viável. Como eu falei, sintam-se livres para explorar esses dados, fazer a tua fórmula, adaptar essas contas. Mas escolha uma maneira de contar, de fazer essa conta, e faz a mesma conta mês a mês, para acompanhar quanto que isso variou e não só qual que é o valor absoluto. Porque, na maior parte das vezes, o valor absoluto importa muito menos do que a variação desse dado ao longo do tempo. Perfeito, cara. Ficou clara aqui a explicação. Eu não sei se eu contribuiria ou eu também consideraria a natureza, né? Eu pego um prestador de serviço aí com um tipo de recorrência, vou pegar um e-commerce, então, algumas características aí acho que também contribuem na tomada de decisão de quais das 4 opções, ou uma quinta, sexta opção aí que seja mais adequada, reflita, né, com mais precisão assim, a realidade do negócio. Com certeza, eu acho que isso que tu levantou é muito importante. É importante levar em conta a realidade do teu negócio. E cada pessoa que vai estar medindo isso vai ter contexto do negócio maior do que eu tenho. Então, a minha ideia aqui é fazer um apanhadão do que a gente pode olhar, para na hora que vocês forem medir, adaptar isso para o que faz sentido para o negócio de vocês. Né? Pode falar aí, Otávio. Tá? Eu fiz um cálculo aqui dessa média da segunda e terceira opção, ele deu um erro de 2%, menos de 3%. Então, é uma dica muito legal para quem não tem histórico longo de relacionamento com o cliente, né? Muito legal. Talvez eu até leve em conta essa ideia que surgiu aqui da nossa conversa, tá? Para botar como opções futuras aqui isso, porque tem esse peso compensador, de um para cima e um para baixo.
E aí sim. talvez valha a pena eu até deixar isso listado como uma opção formal aqui nas próximas vezes que eu for falar sobre. Um vetor compensa o outro, né? Exatamente. E aí, o que tinha para apresentar hoje, pessoal, era isso. O que eu gostaria de esclarecer aqui? Se vocês gostaram dessa Masterclass, aqui no Kev, hoje a gente falou só de análise, mas a gente quer aprofundar cada vez mais essa parte de conteúdo, de fomentar a educação na parte de retenção. Então, a gente está planejando mais aulas tipo essa sobre os outros temas. Então, provavelmente vai ter uma aula sobre como conseguir os dados, como vencer as barreiras de levantar esses dados no varejo, como fazer ações a partir disso, que ações de retenção fazer, que estratégias existem, como reativar o cliente e como acompanhar o resultado dessas ações. Então, a gente vai fazer masterclass de diferentes temas. Eu acho que todos vocês estão no grupo, mas se não estão no grupo, eu vou mandar o link aqui de novo. Ou se o Vini tiver o link, Vini, manda no chat ali o link do grupo do Pode WhatsApp. deixar, já vou mandar aqui no grupo. Show. Porque aí quem quiser, entra ali, que a gente vai seguir divulgando os outras aulas que a gente for fazer nesse sentido, naquele mesmo grupo, para fazer um material bem legal e tentar disponibilizar isso gravado também para o pessoal. Então, vou dar ali no grupo também, tem o QR Code para avaliar como é que foi essa tal, que eu fico muito feliz de vocês avaliarem. E eu vou mandar um link lá no grupozinho do WhatsApp, para vocês avaliarem também, dar sugestões, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, e assim por diante. E lembrando que se vocês quiserem avaliar todos esses números de maneira muito mais fácil, sem ter que fazer cálculo em planilha, precisando ter no apoio de uma consultoria de alguém para ajudar a interpretar esses números, o Kevin está à disposição. Eu fico à disposição para marcar uma conversa com vocês, apresentar o sistema mais a fundo. Só me chamar ali no WhatsApp também. Fico bem disponível. Era isso, pessoal. Obrigado pelo tempo de todo mundo. E consegui manter aí a pontualidade exata de 1h30 que a gente tinha planejado. Então, deu direitinho. Pois é, e até comentar isso. Foi preciso aí no tempo, Gabriel. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida ou algo para perguntar aí sobre os dados que foram mostrados. Caso contrário, obrigado aí pela presença de todo mundo. Foi bem legal, enriquecedor. Dúvidas e coisa do tipo, podem perguntar para a gente que está ali no grupo como administrador. E em breve aí a gente divulga mais aulas aqui referente à retenção de cliente, né, Gabriel? Perfeito, com certeza. Acho que esse esforço que a gente vai fazer cada vez mais aqui na Kevin, a gente faz conteúdo nesse sentido. Trazer mais gente para conversar também. O Conde trabalha já com a gente faz há bastante tempo, a gente faz uma parceria bem legal. O Riquel já conhece nosso trabalho há um bom tempo. O Júnior da V4 já teve algumas conversas com a gente ali. Então, de repente, fazer também não só no esquema de aula, mas fazer mais bate-papo de como isso afeta clientes reais, falar de case. Eu acho que a gente vai tentar aumentar cada vez mais nossa presença nessa linha de conteúdo. E, por favor, fiquem à vontade para, até pedimos, na verdade, para vocês avaliar essa aula. Vou botar depois o link ali, avaliem a aula ali para a gente saber como melhorar e como fazer uma dinâmica melhor aí cada vez mais. Espero que tenham gostado e tenham uma boa noite aí. Eu acho que da nossa parte é isso.